Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade, usando de exemplo as igrejas da Macedônia, o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio desenvolvimento espiritual da igreja de Corinto e também o maná no deserto em Êxodo, capítulo 16. Nós estamos vindo comentando verso a verso e na última live nós falamos de que toda a circunstância da oferta é um momento de provação. Ela prova o coração do ofertante, ela prova o coração daquele que pede a oferta, ela prova o coração daquele que recolhe a oferta. Todas as pessoas nos seus papéis estão sendo provados por Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus coloca que a razão principal de uma prova é saber o que há no coração de uma pessoa. Também na última live, nós falamos que uma oferta, ela pode facilmente transitar da generosidade para a avareza. Nós também demonstramos que quando estamos num ambiente em que será recolhida uma oferta e temos os ofertantes indo à frente para colocar a oferta no gasofilaço, temos as pessoas que estão liderando aquele trabalho e pedindo pela oferta, temos as pessoas que estão recolhendo a oferta. Aquilo que estamos enxergando externamente não traduz o que está acontecendo internamente. Por quê? Porque Deus, falando com Samuel, ele disse que Deus não olha como o homem enxerga. O homem enxerga o exterior. Deus olha para o coração. Então a manifestação externa, ela é fruto da condicionante do coração. O que o apóstolo Paulo fala e ensina à igreja de Corinto é de que a oportunidade de levar uma oferta para Jerusalém permite manifestar a sinceridade do amor deles para com o corpo de Cristo. Seja bem-vinda, Rita. Então, a oferta que está sendo carreada para Jerusalém está oportunizando a igreja de Corinto a manifestar o verdadeiro amor pela obra de Deus, pelo corpo de Cristo. O objetivo da oferta é assistência aos santos. Então, como fazemos parte de um mesmo corpo, a lógica do corpo é aquela: quando um sofre, todos sofrem. Quando um alega, todos se alegram. Então, por esta lógica do corpo, não era possível olhar para Jerusalém sem se constranger em amor para entregar uma oferta a Jerusalém. Nós temos que observar um outro detalhe. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. O evangelho nasceu em Jerusalém. E o autor aos Hebreus, ele coloca que se nós recebemos bênçãos espirituais daquele que nos instrui, por que não compartilhamos com eles bênçãos materiais? Então, assim como Jerusalém abundantemente enriqueceu o mundo com o evangelho, agora Acaia e a Macedônia e a Acaia, elas estão estendendo a mão para Jerusalém para estender o benefício financeiro a Jerusalém. Nós estamos comentando verso a verso, e esta é a live de número 34. O nosso propósito é irmos até a live número 45 para terminar a exposição de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. E nesta live de número 34, nós vamos chegar no coração de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou acerca da generosidade. Agora, nós estamos entrando num terreno absolutamente santo. Nós devemos nos lembrar como Moisés diante da sarça ardente.
ele tira as sandálias dos seus pés para pisar nesse terreno. A gente só consegue entender que nós estamos entrando em um terreno santo quando nós conseguimos entender que Deus é o nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia em Hebreus capítulo 12 diz: qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Se nós não formos corrigidos pelo Senhor, seríamos filhos bastardos. O objetivo do Senhor ao longo da trajetória é um só: que nós expressemos a imagem de Cristo. Então o propósito de Deus é que aprendamos a andar com Deus. Quando nós aprendemos a andar com Deus, nós passamos a ter discernimento espiritual. Nós passamos a ter uma mentalidade espiritual. E quando olhamos para esse texto, nós temos que compreender exatamente o que o texto quer nos fazer entender. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também colherá. De novo, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Agora, note bem, esse texto que nós estamos lendo, ele pode ser uma casca de banana, ele pode ser uma alavanca, ou ele vai fazer com que a pessoa que ler o texto escorregue a partir do texto, ou ela vai fazer que, lendo o texto, ela compreenda o sentido do texto. Por que que estamos dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 4, portanto, 2 versos antes de chegar nesse texto, ele diz assim: a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos. Do que Paulo está falando? Paulo havia dado uma instrução à igreja de Corinto. Qual era essa instrução? Todo primeiro dia da semana, eles deveriam reservar uma parte da sua prosperidade, destinando uma oferta a Jerusalém. Nós colocamos isso de forma a dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa ganhe R$1.000 e ela se propõe, a cada semana, ela se propõe a separar 10%. Então, se ela ganha R$1.000, ela vai separar 10%, R$100 para Jerusalém. Na segunda semana, R$1.000, separa 100. Na terceira, R$1.000, separa 100. E assim vai até completar 10 semanas e ela terá separado R$1.000. 10 semanas de 100, R$1.000. Ok. Na primeira semana, ela não recolhe a sua oferta. Na segunda semana, ela diz assim: eu vou recolher agora 200 para compensar a semana anterior. Acontece que 200 representa 20% de 1.000. Então a oferta vai pesar naquele mês. Se ela continuar nesse processo de não entregar a sua oferta, ela diz assim: quando eu entregar minha última oferta, eu vou entregar uma oferta de R$1.000, que era o meu compromisso. Acontece que R$1.000 é 100% da oferta dela. O que Paulo diz? Se você não entrega de pouquinho e vai entregar tudo no último dia, essa oferta vai se transformar num peso. Por quê? Ele vai consumir toda a renda na oferta e não vai ter como viver naquele mês. Então a oferta, que devia ser um motivo de alegria, se transforma em um motivo de tristeza. Então, em vez de generosidade, ela vira avareza. Então, há necessidade de um discernimento espiritual, quando há uma instrução da palavra de Deus, de como a oferta deve ser levantada.
Então Paulo diz, um pouquinho a cada semana, isso não lhe será um peso. Ao longo do período você levantou o montante, eu chego naquele dia, pego aquele montante e levo até Jerusalém. Ok. Agora Paulo chega e diz assim, eu estou levando junto comigo macedônios. Quem são os macedônios? Quando Paulo inicia no capítulo 8, ensinando a igreja de Corinto a separar oferta, ele dá como exemplo as igrejas da Macedônia na entrega da oferta. E qual era a característica das igrejas da Macedônia? Elas eram absolutamente pobres. E, no entanto, elas manifestaram grande riqueza de generosidade. E aí vem uma contradição. Como é que alguém pobre pode dar uma oferta? A única maneira de alguém pobre entregar uma oferta é que, se ele olhar para a sua pobreza, ele descobrir que ele é mais rico do que ele pensa. Então ele consegue perceber na sua pobreza uma riqueza que antes ele não via, e esta riqueza ele levanta de oferta e encaminha para Jerusalém. Então Paulo está dizendo, é homens desse naipe, é homens desse calibre que estão vindo junto comigo. E será uma vergonha para nós e para vocês, se vocês não entregarem uma oferta para Jerusalém. Entenda, o sofrimento que representou para os macedônios levantar uma grande oferta para Jerusalém. E a situação da igreja de Corinto era melhor do que a de Macedônia. Mas, mais um detalhe. Quando o apóstolo Paulo fala de vergonha, ele não está falando de vergonha porque eles não têm dinheiro para dar uma oferta. Não é esta a expressão que ele utiliza. Ele diz assim, eu vou passar a vergonha por causa deste firme fundamento de glória. Firme fundamento de glória. Mas que firme, que glória Paulo está dizendo? Quando Paulo ele dá um exemplo de como ser um homem generoso, ele apresenta Jesus Cristo, o homem, aquele que teve aquele ministério terreno, como modelo de como é ser generoso. E Jesus, que era filho de um pai rico, ele esvazia da sua divindade, ele era dono dos universos, tudo foi feito por ele, ele esvazia da sua divindade, vive na terra na sua pobreza, porque na sua pobreza ele é dependente de Deus. Na sua pobreza ele intercede a Deus. E aquilo que chega na mão, ele passa adiante como um instrumento perfeito de graça. E este exemplo de que ele, sendo pobre, por amor de nós, nos faz rico na sua pobreza, esse exemplo de Jesus é o firme fundamento de glória. Então Paulo está dizendo, se vocês serem generosos, levantando oferta para assistência aos santos, vocês estão imitando o que Jesus fez. E isso é glorioso. É glorioso por quê? Porque mostra que você se compadece pelo outro. Mostra que você tem compaixão pelo outro. Tem misericórdia pelo outro. Sente o drama e a dor do outro. Tem empatia pelo outro. Está ligado ao mesmo corpo. E isso é de valor inimaginável. É diante dessa situação que o apóstolo Paulo vem, segundo aos Coríntios, capítulo 8, 9, verso 6, e diz, é isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura também ceifará. Então, observa, o que é que esse texto está dizendo? O que é que esse texto está nos dizendo? O que semeia com fartura também ceifará. Primeiro lugar, vamos nos reportar a experiência de Moisés. Já falamos dela. Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5.
vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Existem alguns textos na Bíblia que eles acendem como que uma chama e se realçam sobre os demais textos, porque ele denota a presença de Deus. Quando aquela sarça está ardendo, é Deus presente naquele lugar. E aquele lugar se torna um lugar absolutamente santo, ao ponto de Moisés ter que tirar as sandálias dos pés para chegar naquele lugar. E esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, ele é um texto desta natureza, porque ele é um texto que a chama do Espírito de Deus está sobre ele. Agora, nós temos que entender uma coisa. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos olhar com olhos espirituais, compreendendo o que Deus quer dizer, ou podemos fazer como inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala disso em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Ele diz: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa. Nem tudo que brilha é ouro. Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é porque alguém tem a Bíblia debaixo do braço que ele é um homem de Deus, que ele tem o caráter de um homem de Deus. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, o apóstolo Paulo diz: no nosso meio, entre nós, diante de nós, porque são líderes, estão homens que são inimigos da cruz de Cristo. E como é que nós enxergamos, ou reconhecemos, ou caracterizamos alguém que se coloca na liderança e se torna inimigo da cruz de Cristo? Paulo diz no complemento do texto em Filipenses, capítulo 3, o verso 18 e 19. Ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui está a chave. O homem inimigo da cruz de Cristo está diante do altar, recolhendo oferta, e a única preocupação dele é com as coisas terrenas. Então ele se volta: você vai entregar oferta, e você vai ser abençoado, e você vai ter prosperidade, e você vai poder comprar um carro, vai poder comprar uma casa, vai poder comprar aquilo e aquilo outro. O foco é as coisas terrenas. Ok. Então, como é que nós devemos olhar esse texto? Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 2. Então, está travando, mas o cabo está na internet, eu creio que a internet é que está fraca. E se eu mexer, eu encerro a transmissão. Então, vou ter que ir meio que travando, esperando que ela melhore. Deixa eu ver aqui. Realmente eu estou na rede. Vamos andando. 1 aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 15, diz assim: Pois o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quando nós olhamos para um texto na Bíblia, nós temos que julgar com uma mentalidade espiritual, para entender
o sentido do texto. Isso significa que aquele que pede a oferta, que se posiciona diante da igreja para levantar uma oferta no meio do povo de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é despir do seu ego. Ele tem que despir de si mesmo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 16, ele diz: para com estes somos cheiros de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é o homem de Deus suficiente para ministrar a palavra de Deus? Porque eu não posso ministrar a palavra de Deus a partir do meu entendimento, da minha opinião, da maneira como eu acho que deve ser. Quando se ministra a palavra de Deus, a ministração tem que ser fiel ao seu conteúdo. O conteúdo não pode estar falando do assunto A e eu estar falando do assunto B. O conteúdo, a fala tem que estar ajustada ao conteúdo das Escrituras. Então o que prega a palavra de Deus, ele prega prisioneiro, vamos assim dizer, do conteúdo da Bíblia. Então quando nós falamos, ensinamos, exortamos, explicamos, alguma palavra tem que calçar o que estamos falando. Quando houve a reforma colocou que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e de prática. Todas as áreas da nossa vida, ela tem que ser assentada na palavra de Deus. Então quem é suficiente para pregar o Evangelho? Quem é suficiente para falar acerca desse texto, quando diz: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará? Esse texto, aparentemente, ele tem uma lógica muito simples, quase matemática. O texto diz assim: de acordo com a quantidade da tua semente, é a quantidade da tua colheita. Então vamos entender isso na agricultura. Nós temos um agricultor que tem 1 hectare de terra. Nós temos um outro agricultor que tem 1000 hectares de terra. Nós temos um terceiro agricultor que tem 20.000 hectares de terra. O primeiro agricultor que tem 1 hectare de terra, talvez o seu carro é um Fusca. O segundo agricultor, que tem 1000 hectares de terra, talvez o seu carro seja um Corsa, sei lá, nem sei, carro lá da faixa nem sei dizer. E o que tiver no terceiro nível, que é o agricultor de 20.000, ele tem uma caminhonete como carro. De acordo com a sua renda, de acordo com a sua prosperidade, é o tamanho do seu patrimônio, isso é lógico. Então, se um planta 1 hectare, vai colher o equivalente a 1 hectare. Se um planta 10.000 hectares, vai colher o equivalente a 1.000 hectares. E se ele plantar 20.000 hectares, vai colher equivalente a 20.000 hectares. Mas aí, o pregador, ele, para facilitar a matemática de quem está no culto entregando a oferta, ele faz uma outra conta. Ele diz assim: se você entregar uma oferta, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Se você entregar uma oferta, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. O texto está dizendo: se você semear com fartura, com abundância também ceifará. Então você vai colher 100 vezes mais. Aí ele diz assim: ora, se você entregar 10 reais vezes 100, você vai colher 1.000 reais. Ele vai ensinar a fazer matemática de acordo com esse texto. Se você entregar 10.000 reais vezes 100, você vai recolher 1 milhão de reais. O olho da pessoa enche. Porque ela fala: pera lá, você está dizendo que o dinheiro é semente?
e que eu ponho o dinheiro na arca do tesouro e esse dinheiro vai ser multiplicado por 1000 vezes. É a conta que está sendo feita. Ok. Para fortalecer essa conta, alguns textos bíblicos são citados, porque aí ele vai fortalecer o sentido dessa conta. Porque a pessoa, ela facilmente, ela vai fazer a conta do ganho que ela tem. Então, eu tenho aqui a oferta, aqui está o gasofilaço. Eu vou pôr a minha oferta aqui. Qual é a relação que o pregador está dizendo? Se você colocar a tua oferta aqui dentro, você vai receber 100 vezes mais do que você colocar aqui dentro. Agora vamos ver como é que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, olha aqui, eu estou aqui e o gasofilaço está aqui. Paulo diz assim, se você colocar o dinheiro aqui dentro, esse dinheiro vai para Jerusalém. Olha a minha mão. Se você colocar o dinheiro aqui dentro, você vai receber 100 vezes mais. Observa que você foi e voltou. Você vai colocar dinheiro e você vai voltar com 100 vezes mais. Paulo diz assim, se você colocar o dinheiro aqui dentro, o dinheiro vai para Jerusalém. Observa que Paulo não está falando que o dinheiro está voltando, ele está dizendo que o dinheiro está indo. Aí Paulo diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então ele está dizendo assim, se você pôr oferta aqui, você está dando para Jerusalém. Olha a mão. Pois oferta, ela vai para Jerusalém. Se você pôr oferta aqui, o pregador está dizendo, você vai voltar, a bênção vai voltar para você. Ora, observa o detalhe. Se eu pôr oferta aqui, a oferta vai para Jerusalém. O pregador diz, se você pôr oferta aqui, a bênção vem para você, mas ele não diz para onde vai a oferta. Percebe a diferença? Paulo ensina, põe a oferta aqui que ela vai para aquele destino. Ele diz, põe a oferta aqui que a bênção vem para você. Mas ele não declara para onde vai a oferta. E aí começam grandes diferenças entre o que Paulo está fazendo e o que o pregador está fazendo. Mas vem o pregador e diz, Marcos capítulo 10, versículo 30. Se você entregar tudo que tem, que não receba no presente século o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos. E aí ele faz um acréscimo. Com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte. Ele fala ao jovem rico. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Aí ele vai embora. Os discípulos dizem, mas quem é que pode fazer tal coisa? O que ele ganha se ele der tudo que ele tem? Aí Jesus diz, se você der tudo que tem para os pobres, você vai receber no presente século o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos. Mas também você vai receber perseguições. Ok, vamos traduzir isso de forma prática. Lá está um homem. O nome dele é Barnabé. Ele vende o patrimônio dele. Vai diante dos apóstolos. Entrega a totalidade do patrimônio dele. Esse é Barnabé. Mas ao entregar o patrimônio dele, Barnabé entrega a sua vida para o ministério. Ok. E aí Barnabé fica estacionado em Jerusalém. Ele não tem mais nada. Agora ele depende do que a igreja vai lhe dar, porque todo o patrimônio dele foi entregue. E nós devemos lembrar que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Então Barnabé não vai passar fome. Ele está sendo alimentado pela igreja. Depois a igreja primitiva fica sabendo que o evangelho chegou em Antioquia. O que eles fazem? Barnabé, vai até Antioquia e veja o que está acontecendo lá. Barnabé chega em Antioquia e descobre que ele vê a manifestação da glória de Deus. Ele vê uma igreja crescendo. E ele percebe que aquela igreja precisa de alguém para instruí-la. Ele vai lá em Tarso, chama Paulo, leva Paulo para Antioquia.
Paulo começa a ensinar e os crentes são pela primeira vez chamados de cristãos. Ok, agora eu pergunto para você, quantas casas Barnabé não teve depois que ele entregou a casa dele? Ele tinha casa em Jerusalém, ele viajou para Antioquia, tinha casa em Antioquia, ele viajou para Tarso, que é a cidade de Paulo, tinha casa em Tarso, porque ele ficou com Paulo. Depois ele voltou para Antioquia, depois ele acompanhou Paulo no ministério, então ele ganhou casas, ele ganhou irmãos, ele ganhou irmãs, ele ganhou mães, ele ganhou filhos, ele ganhou campos, e ele ganhou perseguição também, porque as perseguições que vieram sobre Paulo vieram sobre Barnabé. Então, quando estamos falando de uma entrega completa, absoluta do patrimônio, a pessoa que está fazendo essa entrega, ela está sabendo que ela também está se entregando ao ministério e vai viver a partir daquele ministério. Então, novamente, não é você dar a oferta e a bênção vem, é você dar a oferta e a oferta vai. E é melhor dar do que receber. Outro texto. É Mateus capítulo 13, verso 8, fala da boa semente. E caiu boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. A semente que Jesus está dizendo ali é a palavra que cai no coração e traz esse indivíduo para o evangelho. E ele diz, o pregador lança a semente. O semeador saiu a semear e lança a semente. E se a semente cair em boa terra, ali vai prosperar, ali vai levantar uma igreja. Paulo, por exemplo, não conseguiu levantar uma igreja em Atenas. Mas ele foi para Corinto, e em Corinto ele levantou uma igreja. Atenas não era uma boa terra, Corinto era uma boa terra. O que tem mentalidade espiritual discerne o texto espiritualmente. Ok. Outro texto que é utilizado. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Todos esses textos são extraídos do Antigo Testamento, procurando reforçar a ideia da matemática tirada daquele texto. Quem muito planta, muito colhe. Quem pouco planta, pouco colhe. Então o pregador, para facilitar o entendimento do ofertante, ele traduz aquilo ali numa matemática quantitativa em dinheiro. Se você der 10, vai colher 1.000. Então ele começa a oferta assim, olha, quem é que está aqui que pode dar 1.000, 10.000? Aí não tem ninguém que dá 10.000, 5.000, não tem, ou tem alguns que dão 5.000, 1.000. Aí ele vai descendo até chegar a 1.500, aí a oferta fica muito baixa, ele já não desce mais até R$2. Não vai descer até R$2. Então aquele que só pode dar 2 já ficou desprezado, porque há uma faixa adequada para o pregador entender que é uma oferta que condiz com o texto. Se você vai dar muita oferta, você vai colher muito. Esta é a matemática retilínea de quem enxerga a oferta desta maneira. Agora, note uma coisa. Se nós considerarmos o rol de versículos que fazem fundamento de que a entrega da oferta faz multiplicar o patrimônio, nós vamos observar que a maior parte desses versículos são extraídos do Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento são promessas para a nação de Israel. E para a nação de Israel, Deus fez uma aliança com Israel e com Canaã. Deus diz, vocês vão para Canaã, porque é uma terra que mana leite e mel, e tudo que vocês plantarem naquela terra vai prosperar. E Deus diz, e se cumpriu isso profeticamente, que quando Israel saísse da sua terra, a sua terra voltaria a ser um deserto, uma terra que ninguém iria querer, e isso aconteceu até 1948. Agora Israel voltou à sua terra, e as promessas de Deus de transformar Israel numa das nações mais prósperas da terra funcionou. Porque de repente o deserto virou jardim. Mas Deus diz assim, Israel, você vai me obedecer? Israel disse, eu vou. Chove na tua terra. Você não vai me obedecer? Israel disse, não vou.
seca na terra. Lembra de Elias? Elias falou, por 3 anos não vai chover nessa terra, porque vocês são tudo desobedientes a Deus. E não choveu. Você já viu algum pastor levantar a mão na cidade e dizer assim, nessa cidade durante 3 anos não vai chover, porque o céu vai ficar travado até que esse povo se converta? Nenhum pastor faz isso. Mas para pegar os textos de Israel, da prosperidade de Israel, e aplicar para a igreja, aí ele faz. Acontece que a natureza da igreja não é a mesma natureza de Israel. O compromisso de Deus com a igreja não é um compromisso de Deus atrelado à terra. Não há nenhuma promessa no Novo Testamento de que se você orar a Deus do céu, a terra vai multiplicar a sua sementeira. Não há esse texto para a igreja. Pelo contrário, quando nós lemos a Provérbios capítulo 10, verso 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto, nós encontramos essa bênção aplicada à igreja aos Efésios capítulo 1, o versículo 3. O que diz ali? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observa, no Antigo Testamento, em Provérbios, diz assim, a bênção de Deus não traz desgosto. Bênção, desgosto, não traz. No Novo Testamento, a bênção de Deus vem sendo agregada com um adjetivo, a bênção espiritual. Paulo não está dizendo bênção material. Ele não está dizendo que aquele que é abençoado por Deus vai ter alguma diferença do ponto de vista material. Ele não está dizendo isso. Ele acrescenta a palavra bênção espiritual. Agora note uma coisa. Se eu perguntar para você, me cite uma bênção espiritual. Que bênção espiritual você poderia escrever se eu perguntar para você, me cite uma bênção espiritual? Você conseguiria escrever uma bênção espiritual? Dar um nome a ela? Qual seria uma bênção de natureza espiritual que pertence à igreja? Será que você consegue escrever um exemplo de uma bênção espiritual que pertence à igreja? Qual é um exemplo de bênção espiritual que pertence à igreja? Você concorda comigo que se eu disser que salvação é uma bênção espiritual, e você poderia ler assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, e você diz, bênção espiritual é a salvação de nossa alma. Deixa eu explicar como é que a gente tem que ler o texto bíblico. Eu estou lendo Efésios capítulo 1, verso 3. Aqui tem um livro. Esse livro tem um conteúdo. Ele tem uma introdução, um meio e uma conclusão. Você só pode dizer que leu esse livro se você ler de capa a capa. Se você ler o livro na introdução, você vai dizer assim, eu já sei do que se trata esse livro. Mas como você não conhece o conteúdo, pode ser que o conteúdo seja diferente da introdução. Então você só tem certeza que leu esse livro se ler da primeira à última página e entender o seu conteúdo. Paulo está dizendo na primeira página, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Toda bênção espiritual. Se eu perguntar para você qual é a bênção espiritual que Paulo está dizendo, e você levantar a cabeça para lembrar da salvação, você não está lendo mais a carta aos Efésios. Você pode estar lendo qualquer outro livro da Bíblia, menos a carta aos Efésios.
Porque se você quer saber de que bênção espiritual o apóstolo Paulo está falando, você tem que ler o verso 4, o verso 5, o verso 6, o verso 7, para verificar, em primeiro lugar, se Paulo está citando na própria carta qual é a bênção que ele está dizendo. Caso contrário, a leitura da Bíblia vira um processo de adivinhação. Então eu estou lendo Efésios capítulo 1, verso 3. Deus me abençoa com toda a bênção espiritual. Aí alguém fala assim, qual é a bênção? A bênção da salvação, a bênção da vida eterna, a bênção... Pera lá, da onde você tirou isso? Eu tirei da Bíblia. Mas que texto você está lendo? Efésios capítulo 1, verso 3. Então por que você saiu de Efésios e foi ler em outro lugar? Não é Paulo que está dizendo? Então vamos respeitar um pouco Paulo. Vamos ler o verso seguinte, para enxergarmos qual é a bênção que ele está dizendo. Qual que é a bênção de natureza espiritual. Lembra? O pregador, olha para o Antigo Testamento, enxerga uma bênção que Deus vai prosperar a terra literalmente, a agricultura, e ele vai e pega aquele texto e diz, Deus vai me prosperar materialmente. Mas espera lá, Deus fala para Israel, se você me obedecer, chove na terra. Se você não me obedecer, não chove na terra. Então podemos quase que dizer que a bênção de Israel é uma bênção material. Ou está fortemente atrelada à bênção material de acordo com sua intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais a terra frutifica. Quanto menos intimidade, menos a terra frutifica. Por que Deus tem essa relação com Israel? Porque Israel é a esposa do Criador. O Israel de Deus é o guardião da criação. O Israel de Deus é aqueles que na Nova Jerusalém, eles vão estar no portão da cidade, impedindo que quem quer que não conheça o único Deus não possa entrar dentro da cidade. Então a bênção de Deus para com Israel, ela tem uma diferença com a bênção de Deus para com a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, a igreja é noiva de Cristo. A igreja vai ser a esposa do Cordeiro. Ela não é a esposa do Criador. Ela é a esposa do Redentor. A bênção do Redentor é uma bênção de natureza espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele vem e diz assim, capítulo 1, versículo 4. Ele diz, assim como nos escolheu nele, primeira bênção, a escolha. Nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então Paulo está nominando a primeira bênção espiritual. A primeira bênção espiritual que nos pertence é a bênção de termos sido escolhidos por Deus na eternidade passada, antes dele colocar a mão na massa e fazer os céus e a terra. Quando nós ainda éramos um projeto na mente de Deus. Deus disse, eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo a Rita. Ela vai ser santa e ela vai ser irrepreensível. Eu estou vendo a Vanessa. Ela vai ser santa e ela vai ser irrepreensível. Note que ele está dizendo que ela vai ser. Ela vai passar por um bom pedaço até chegar naquele dia. Mas ela vai nascer naturalmente, ela vai nascer destinada à morte, mas ela vai encontrar Jesus Cristo, ela vai se converter, ela vai se tornar nova criatura, ela vai ter a vida eterna e ela vai ser santa e irrepreensível. É uma visão do futuro. Segunda bênção espiritual, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, a primeira bênção espiritual é uma bênção de propósito. Nós somos feitos para ser santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito. Nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito. Nós somos feitos para sermos a imagem de Cristo. Esse é o propósito. Nós somos feitos para sermos varões perfeitos. Esse é o propósito. Nós somos feitos para chegarmos à humanidade da fé. Esse é o propósito. Esta é a primeira bênção. A segunda bênção. E antes de conseguirmos alcançar o propósito de sermos santos,
nós vamos ser predestinados para sermos filhos adotivos de Deus. Quando é que nós nos descobrimos filhos adotivos de Deus? No dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Aquele dia foi um marco na nossa vida. Naquele dia se cumpriu a bênção de natureza espiritual. Então eu me converti para ser santo. Eu me converti para andar em santidade. Eu me converti para andar com Deus. Eu me converti para dar o fruto do Espírito. Eu me converti para andar na liderança do Espírito. Eu me converti para andar cheio do Espírito. Então, eu me converti para um propósito. Eu me converti para ser rei. Eu me converti para ser sacerdote. Eu me converti para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Eu me converti para ter a vida eterna. Então a nossa vida hoje, convertida, é uma vida que tem um propósito. E o apóstolo Paulo continua: para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então ele está dando a dimensão da nossa bênção espiritual. E ele vai continuar no verso 7 e no verso 8, no qual temos a redenção. Ou seja, nós fomos redimidos no nosso corpo, nós fomos redimidos no nosso espírito. A nossa alma agora está se voltando para o nosso espírito. E o nosso corpo tem que ser colocado sob disciplina. Porque a nossa salvação já aconteceu no espírito, está acontecendo na alma e vai acontecer no corpo para se completar. No espírito nós já estamos prontos. O nosso espírito está em unidade com o Espírito de Deus. A nossa alma está ficando pronta. Ela tem que se voltar na liderança do Espírito. E o nosso corpo não tem jeito. Ele tem que ser colocado sob disciplina. Porque ele continua corruptível. E nós gememos para que o nosso corpo seja transformado num corpo glorioso. E para estarmos para sempre com o Senhor. O que estamos dizendo? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar com a igreja, e vai instruir a igreja em algo como a virtude da generosidade, Paulo não muda a sua visão. Ele não está preocupado, ele não está querendo demonstrar à igreja que a oferta se transforma em um processo de troca. O problema nosso é que ele escreveu: o que muito plantou, muito vai colher. O que pouco plantou, pouco vai colher. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que a bênção é uma bênção de natureza espiritual. Então, nós nos voltamos para Paulo aos Efésios capítulo 1. Por quê? Porque o pregador chega para nós e diz assim: olha, provérbio está dizendo, a bênção de Deus não traz desgosto. Ok? Mas nós estamos no Novo Testamento, nós não estamos no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento tem que ser lido a nível ou de acordo com o Novo Testamento. Existe a palavra bênção no Novo Testamento? Existe. Você pode me mostrar onde está a palavra no Novo Testamento? Está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Qual é a natureza da bênção de Efésios capítulo 1, verso 3? Bênção de natureza espiritual. Mas, lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, a bênção é de natureza material, porque Deus tem um acordo com Israel em cima de uma terra, e Israel, ele é o guardião de Deus no planeta Terra. Israel não se confunde com a igreja. Quando João Batista encontrou com Jesus, ele diz assim: nós somos o amigo do noivo. E só de estarmos ao lado do noivo nós estamos contentes. Aí você fala: olha que triste, João Batista é só amiguinho do noivo. Ele não pode ser a noiva. Ele não pode casar com o cordeiro. É verdade, ele não pode casar com o cordeiro. Mas com quem ele é casado? Alguém já se perguntou com quem João Batista é casado? No Antigo Testamento está dito: Israel é casado com o Criador. O Criador é o teu marido. Então, o Criador, ou seja, João Batista, a esposa do Criador, ligado com Deus, esposa do Criador, chega para Jesus, o Redentor, e fala: nós
Nós, Israel, já temos um esposo que é o Criador. Agora a igreja que está sendo formada a partir de agora, ela vai ter um esposo que é o Redentor. E ela está esperando as bodas do Cordeiro. E Israel, quando chegar nas bodas do Cordeiro, ele não tem que casar com ninguém, porque ele já está casado com o Criador. Então nós temos que entender a lógica da palavra de Deus. Por que que as bênçãos do Antigo Testamento são centrados na terra para com Israel? Então, quando pegamos o texto de Isaías, que diz assim: aquele que crê comerá o melhor dessa terra, aquele que obedecer comerá o melhor dessa terra. Israel é literal. Israel está lá comendo o melhor dessa terra. Sabe por que que vai acontecer a batalha de Gog e Magog? A batalha de Gog e Magog vai acontecer porque quando chegar o dia da batalha de Gog e Magog, a única nação em toda a terra, no reino do anticristo, que está tendo fartura de alimento, apesar de todas as pragas do Apocalipse descendo sobre a terra, é em Israel. E ele, o Gog e Magog, vai olhar para Israel e vai dizer: Israel está desarmado, vamos até lá arrancar os despojos deles. A fome estará campeando na terra. E a Bíblia diz que quando for aberto o selo de número 4, 1/4 da terra vai morrer. Vai morrer pela espada, vai morrer pela fome, mas lá em Israel não vai morrer ninguém de fome. Então o Gog e Magog, que não é o anticristo, vai se voltar contra Israel, porque é o único lugar que tem comida. É como se tivesse José no Egito, e o rei da Babilônia, se tivesse vivo, se fosse uma nação naquela época, que não era, mas se fosse, se voltasse contra o Egito, só porque José governava o Egito e tinha todos os celeiros cheios. Então nós temos que entender a palavra de Deus, quais são as promessas para a igreja e quais são as promessas para Israel, e não querer usurpar para nós, de cara lavada, as promessas que pertencem a Israel, porque eles estão batalhando a batalha das nações. Quando Deus fala com Israel, ele aponta todas as nações contra Israel. Agora, quando ele fala com a igreja, ele aponta os indivíduos contra a igreja. É por isso que quando Barnabé entrega todos os seus bens, o Senhor fala: você vai encontrar o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, que são todos aqueles que vão se converter. E em todo lugar que você for pregar aquela tua palavra, não leve coisa alguma. A casa que te receber, você diz: a paz de Deus seja sobre essa casa. E a casa que não te receber, você volte a paz de Deus para comigo e siga adiante. As naturezas são completamente distintas. É por isso que Paulo fala em aos Efésios 1, verso 9 e 10, fechando aquela sequência de bênçãos espirituais, ele fala: olha, Deus vai nos desvendar o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu quantas da terra. Aí ele fecha tudo, ele junta tudo num bolo só, porque a igreja é a sua noiva. A igreja, diz Paulo, está sendo preparada como um virgem a um cordeiro. Por isso que o propósito de Deus para com a igreja é santa e irrepreensível. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso aos Efésios, no capítulo de número 5, quando ele fala da natureza do relacionamento do marido com sua esposa, e ele diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É este o alvo que Paulo falou aos Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e Paulo está aqui dizendo de que nós devemos nos apresentar como igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja como uma virgem preparada a um esposo.
E aí, aos Efésios capítulo 11, verso 12, é dito: nele digo, o qual também fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Quando ele diz que nós fomos feita herança, nós somos a herança de Deus. Nós fomos selados para recebermos um corpo glorificado e estarmos para sempre com ele. Então nós somos a herança. A herança. Nós somos conduzidos como um cordeiro, dia a dia, como matadouro para a morte. Mas se nós morrermos, estamos com Cristo. Nós somos a herança de Deus. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. O que nós ainda, e nós estamos aqui falando de Efésios, o capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo Paulo, ele fala da colheita abundante. Eis afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Nesta live, ainda não estamos entregando o entendimento desse texto, mas estamos nos posicionando para entendermos o texto. Porque antes da gente simplesmente olhar para um texto e falar assim: eu estou vendo esse texto, é matemática pura. Você dá 10 reais, vai colher 1.000, 10 mil. Você dá 10 mil reais, vai colher 1 milhão de reais, vai ser 100 vezes mais. E aí a gente já começa a fazer essa matemática, porque a gente está lendo: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E esquece que, em primeiro lugar, a igreja tem que ter discernimento espiritual na palavra de Deus. Em segundo lugar, a igreja precisa perceber a sua identidade. E quando eu falo identidade, igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. A igreja é distinta de Israel do Antigo Testamento. Quando nós precisamos discernir que a igreja é uma virgem preparada para o esposo, que Israel é esposa do Criador. Então Israel já decidiu a vida dele. Israel, ele já enxerga a sua identidade. Você vai falar: mas Israel não vai se converter a Jesus Cristo? Vai se converter a Jesus Cristo. Mas lá na Nova Jerusalém, nós vamos encontrar 24 tronos, 12 tronos, 12 tribos de Israel, 12 tronos, 12 apóstolos. Nós vamos encontrar 12 portas, cada porta uma tribo de Israel. Nós vamos encontrar 12 muros, cada muro 12 apóstolos. Um dos apóstolos formando 12. O que significa isso? Que lá na eternidade futura, Israel vai ter um lugar no plano de Deus. A igreja vai ter outro lugar no plano de Deus. Israel é casado com o Criador. A igreja é casada com o Redentor. Israel é responsável por ser guardião de toda a criação. A igreja é responsável por todo o mundo espiritual. Israel vai ter, vamos assim dizer, o governo da matéria. A igreja vai ter o governo do espírito. Cada um vai trabalhar na sua esfera de competência. Israel trabalha direto com o Criador. Quando está dito que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, quem vai participar desse processo de criação é Israel. É o departamento de Israel. Agora, depois que os céus e a terra está criado, quem vai ficar adorando por aquilo que foi criado é a igreja, porque o departamento da adoração é da igreja. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus fala no Antigo Testamento que vai abençoar a terra, é porque Deus diz: Israel, se você não estiver
ligado comigo, eu cerro o céu, não chove na terra, e você vai passar extrema dificuldade. Mas se você se arrepender, eu abro o céu, chove na terra, e a terra vai prosperar, a lavoura vai prosperar. Prova disso é o que acontece em Israel nesses últimos dias. Mas quando Deus fala com a igreja, ele diz: a bênção da igreja, ela é de natureza espiritual. A bênção da igreja é de ter sido escolhido para ser santa, de ser predestinada para ser filho adotivo de Deus, de ser redimida, de ter os seus pecados perdoados e de ter um propósito em que na igreja serão reunidas todas as coisas, tantas que estão no céu quanto na terra, porque a igreja é a esposa de Cristo, e Cristo é aquele que criou todo o universo, os céus e a terra e tudo mais. Agora que nós estamos sentados nas Escrituras, em condição de olharmos para esse texto, nós vamos caminhar na próxima live, buscando saber qual é a real função da colheita. Nós vimos agora que a colheita será abundante, mas ainda não entendemos exatamente de que colheita é esta. Então, na próxima live, qual é a real função da colheita? Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Quando eu estou ministrando, eu sempre ministro um conteúdo. E vocês devem ter observado, falo por 1 hora, o conteúdo é um bloco de conhecimento. A visão que eu tenho da palavra de Deus é que o primeiro passo para que a gente possa se apropriar da palavra de Deus é entender o que ela está falando. Então, se nós não tivermos um bloco de conhecimento, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós temos que conhecer o conhecimento como é a sua natureza, a sua dimensão, sair da coisa rasa e entrar na coisa profunda. É por isso que ao longo do tempo eu estou expondo a palavra de Deus, o significado dela, aprofundando o entendimento dela, porque somente quando nós nos sintonizamos para aquilo com que a palavra de Deus está de fato falando, é que nós conseguimos pensar os pensamentos de Deus, ter os desejos de Deus, fazer a vontade de Deus e ver o poder de Deus se manifestar através da nossa vida. Que o Senhor seja louvado e que se amanhã, se o Senhor assim nos permitir, às 20 horas, podemos voltar aqui para responder a pergunta: qual é a real função da colheita, segundo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 6. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês.